talvez para colocar sobre um título e depois eu colocaria outros subtítulos. A princípio eu queria colocar fé ou apenas ilusão. Vivemos numa era que há tantas ilusões, né? Há tantas coisas acontecendo dentro da própria palavra de Deus sendo manifestada, mas muitas ilusões, ou podia usar costumes e tradições dentro da Escritura. Eva, ela foi iludida ou enganada por causa, usando a própria manifestação da palavra de Deus, mas com habilidade conseguiu enganar a Eva. E isso continua até hoje. Você pode dizer assim: continua até hoje, irmã? Sim. Essa era vai fechar com ilusão ou com engano. Você poderia pensar: como isto? Irmãos, eu quero primeiro colocar um pensamento em você. Como é o teu mundo? Como você vive? Qual é o teu mundo? E talvez você diria assim: o meu mundo é esse, eu venho aqui, vou à igreja, depois vou para o serviço e faço isso e faço aquilo, e talvez eu acredito em Jesus Cristo. Esse é o teu mundo. E talvez você estaria trancado no seu próprio mundo, precisando de um poder poderoso que é a palavra de Deus e as promessas de Deus para mudar a sua vida. Mas parece que a confiança e a convicção do teu mundo não te ajuda muito, porque você se trancou no seu próprio mundo e vive a sua maneira, e ao seu desejo e ao seu bem prazer. E isso nos coloca em uma condição que você pensar assim: todos os filhos de Deus vivem em seus próprios mundos? Não. Porque se vivemos eu num mundo, você em outro mundo e você em outro, você nunca manifestaria a palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Agora, parecia ser tão fácil nascer de novo, né? Muitas vezes foram algumas palavras que nos iludiram em dizer que nascemos de novo. Essa é uma coisa que eu quero que você leve para sua casa e medite bem se você ou eu nascemos de novo. Porque quando nascemos de novo, contemplamos o reino de Deus. E eu vou dizer uma coisa muito forte, talvez vai doer um pouquinho, mas isso é para benefício da igreja. Acho que a igreja já está madura para receber coisas mais fortes. Você acha que você veio viver o teu mundo, ou a maneira do teu jeito, e você acha que você é um cristão? Não. Nunca foi. Eu já vou dizer para você uma coisa: se você é um filho de Deus, nascido de novo, você veio para servir ao reino. Não ao reino humano, não às outras coisas desse lado. Você pensa que porque eu tenho uma condição, o outro é mais bem sucedido, o outro tem isso, ou você recebeu os benefícios daqui? Graças a Deus que você recebeu benefícios aqui, que Deus te abençoou e deu os benefícios. Agora, a tua mordomia ou a minha mordomia, um dia Deus vai cobrar de cada um. Isso é estranho? Não é estranho, porque não é o que você é aqui, é o que é você, é o quem é você. Você é um quê? Um filho de Deus? Isso, na nossa vida hoje, você gera muitas ilusões. Você não veio aqui para ser um empresário, você não veio aqui para ser um doutor,
Você não veio aqui para ser qualquer coisa que te coloque num nível muito alto. Você diz assim, não, isso é bom, Deus te deu, amém. Você vai ter uma vida mais tranquila aqui. O que vai acontecer é você ter uma vida mais tranquila. Mas quando você se depara ao Deus vivo, você veio, sabe para quê? Para ser um filho de Deus. E o problema hoje é que a gente vive todos nós trancados no nosso mundo. E quando nós se trancamos no nosso mundo, nós somos uma pessoa egoísta ou excêntrica, vivendo nesse mundo. E achamos que cumprindo religião e tradições e costume, servimos a Deus. Estamos muito fora dos nossos pensamentos. Deus tem mudado muito isso, porque não adianta que você pensar que você vindo ao culto e tendo todas essas coisas que acontecem, temos oração, temos as músicas, temos isso, se ainda a tua vida não nasceu de novo. O que estamos alavancando hoje é novo nascimento, e o ponto-chave disso, eu vou dizer uma coisa para você, não estamos falando de novo. Muitas vezes batemos nessa tecla, mas quero bater de novo, eu não estou falando de salvação comum, estou falando de adoção. Filhos moldados, confiando na promessa, sabendo o que está fazendo e como está agindo. Olhe bem o que está acontecendo. Jesus Cristo, quando veio, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia para onde ia, ele sabia o que ele ia conduzir em sua vida. Muitas vezes nós sentamos em nossas cadeiras e não sabemos nem quem somos e nem o que estamos fazendo. Eu sou um filho de Deus. Você está olhando para onde? Para trás ou para frente? Você está vendo Deus hoje, nesse momento, aqui dentro da congregação? Talvez você diga assim, irmãos, tem pouca gente, não. Mas você está vendo Deus se manifestar aqui através de sua palavra? Porque Deus sempre foi presente. E Ele sempre será presente. Se você coloca um Deus para o futuro ou para o passado, você está com um problema. E eu também estou com um problema, se eu colocá-lo para lá. Agora, se eu coloco esse Deus presente em minha vida, tem que ser manifestado o poder da palavra para transformar as coisas. Você lembra uma vez que eu estava falando para você, por que aquele povo não, de 40, de 50, de 60, eu sou de 60, 67, de 70, não viram o arrebatamento? Por que você não? Se aqueles homens eram homens mais ainda dedicados na palavra e mais fortes ainda, por que não viram? Porque estavam tratados com tradições. E nós, nessa era que estamos vivendo, vamos ficar trancados em tradições ou com as suas mentes, pensando no seu mundinho? Todos nós não estaremos no arrebatamento. Quando a sua mente não for a mente de Cristo, então algum problema está acontecendo em nossa jornada de fé. Temos que entender isso. Vamos falir? Vamos cair em decadência? Ou você pode manifestar o poder da palavra para a hora? É isso que estamos vendo hoje. Talvez isso seja um pouco rude em forma de entendimento, mas quero colocar isso para você não cair numa ilusão. Um dia você está indo na jornada, você pensa assim, eu sou uma boa pessoa, estou fazendo todas as coisas, estou servindo, e de repente chega naquele momento, você se depara e diz assim, não te conheço. Quem és tu? Não te conheço. Você tem que conhecer a Deus, para Deus te conhecer. Esse é o maior problema que temos hoje. Então, ele vai dizer assim, enganar é um ato de enganar. O estado de enganador, mas é uma ilusão, é algo que engana, produzindo uma impressão falsa, enganosa da realidade. É uma perspecção ou um visual estimulado, o que poderia chamar de uma ótica de ilusão, que representa o que recebemos em uma maneira que é realmente diferente a partir da maneira que é na realidade. Em outras palavras, você vendo algo, mas em sua mente, por causa de sua percepção, é uma coisa quando na realidade é outra, completamente diferente. Mas o engano é o resultado de uma ilusão, é a maneira pela qual o engano ocorre.
A única maneira de você poder entender que eu quero estar falando alguma coisa, nós mesmos nos enganamos. O homem mesmo entra numa condição de conforto. Conforto. Quando você entra numa condição de conforto, você começa a se enganar. Irmãos, você diz assim, todo mundo sofre? Todo mundo sofre? Todo mundo sofre. Não só os cristãos, como as pessoas lá fora. Tem provas e lutas. Não se enganem com isso. Ah, não. Os cristãos, quando reconhecem a palavra de Deus, eles não sofrem. Não, eles sofrem. Eles são oprimidos. Jesus Cristo foi oprimido. Ele sofreu. Agora tem uma coisa diferente entre esse pensamento de ser sofrimento e opressão. Tem um pensamento muito diferente. É saber para onde você vai e por que você está sofrendo e qual o benefício do sofrimento. Você já pensou nisso? Você já parou um pouquinho? Por que nós sofremos, filhos de Deus sofrem? Talvez você nunca pensou nisso. Jesus Cristo estava indo para o Calvário, para um sacrifício, e sabia que ia sofrer, e sabia tudo isso, e ele tinha convicção por que estava sofrendo. E sabia os benefícios do sofrimento. Talvez, para amadurecermos, a gente tem que entender por que sofremos. O mundo sofre pelos desejos deles. Muitas pessoas sofrem pelos seus desejos ou pelas suas ambições. Mas Cristo sofria pelo reinado para salvar uma família, que você pertence a essa família. Ele sofreu por você, ele amou você. Agora, esse sofrimento gera um benefício de trazer uma família de volta à liberdade e à salvação. E nós, como filhos de Deus, o que estamos fazendo? Talvez isso nos coloque em uma posição. Fale a verdade para mim. Você está sofrendo por quê? Fale a minha verdade e sinta o que você está dentro do coração. Por que você está sofrendo? O que você está sofrendo? Olhe bem aqui. Ele vai dizer assim. Ouviu a mensagem do mensageiro. Sabe que há falsos. Eu sei que há ilusões mentais. Eu sei que existe todo tipo de ilusões. Porque a Bíblia diz que haveria, mas onde a igreja desapontou, ela deveria ensinar-lhe a montá-la de maneira a conhecer o certo do errado. Vê onde estamos? Então o Espírito Santo tem que levar esse tipo de mensagem ao Pai. Oh, que coisa! O que ele deve dizer? Certamente, se o garoto, ou qual o professor sabe na Bíblia, que se aquele garoto não era uma criança obediente, olhe bem, o irmão Bruno está colocando adoção aqui no nosso pensamento. Ele diz assim, ó, se aquele garoto não é uma criança obediente, mas era um filho, nunca herdou nada. Irmãos, você é um filho de Deus? Amém. Deus nunca vai deixar você aqui. Você irá, mas nunca herdará nada. Pensou nisso? Você nunca vai herdar nada. E ele vai dizendo assim, ó, qual o leitor da Bíblia que sabe disso? Leia Efésios capítulo 1, versículo 5. Deus nos predestinou a filhos de Deus pela adoção de Jesus Cristo, adotando e colocando um filho. Então o que está acontecendo? Você olha para Cristo, você sabe que aquele é o Filho de Deus, que cumpriu todas as Escrituras, ele só fazia a vontade do Pai, e agora, você é um filho, e qual é a vontade que você está fazendo? Você está olhando para Cristo, ele é o Filho, que é obediente e cumpriu a vontade do Pai, e sabia para onde ia, e fazia todas as coisas. Agora, você também não é um filho? O que você está fazendo com a sua vida?
Esse é uma ilusão? Você acha que você é salvo o quê? O que é que vai ser salvo de você? Esse tabernáculo tombará. Esse tabernáculo vai para o pó. O que está sendo salvo de você é a sua alma, que vai para outro corpo. Olhe bem o que o irmão Banana vai dizer aqui também nessa mensagem. Ele diz assim, ó: denúncia de um homem. Sempre louvamos a Deus pelo que Ele fez. Aguardamos ansiosamente pelo que Ele fará. Então louvamos pelo que Ele fez. Ele fez isso, glórias a Deus. Ele fez aquilo, maravilha. Ele libertou o povo do Egito, glórias a Deus. Ele salvou lá Noé através de uma arca, glórias a Deus. Tudo é glória, né? Porque está no passado, aleluia. Ele foi tremendo, amém. Daí você olha para o futuro e começa a dizer, aleluia, Ele vai fazer isso, vai existir uma noiva, amém. E agora? O que está acontecendo? E agora? O que Ele está fazendo? Você está vendo o que está fazendo hoje, nesse momento, em sua vida? Você consegue contemplar o que Deus está fazendo? Olha aqui. Ignoro o que está fazendo e sendo condenado por isso. Ignoro o que Deus está fazendo agora e vão ser condenados por isso. Veja, eles acham que Deus é maravilhoso, quão grande Ele é, o que Ele fará, Ele virá, será um arrebatamento algum dia e voltam para casa. Meu Deus do céu, isso é uma coisa terrível. Vai ter um arrebatamento algum dia, mas você não tem expectativa nenhuma, você não tem fé nenhuma. Isso nos dói, porque fizemos parte de um corpo. E aonde está a nossa unificação? Aonde está a nossa direção para salvar vidas? Você talvez pense em alguma coisa assim, eu estou satisfeito. Você está enganado e iludido. Olha aqui. Irmão Brando, ele força isso para você entender. Será um arrebatamento algum dia e voltará, e você volta para casa e negando os próprios sinais e maravilhas no momento em que as Escrituras dizem que Ele fará isso. Perca a coisa toda. Um cego guiando um cego, disse Jesus, todos cairão no buraco. Apenas ore a Deus para abrir os vossos olhos nesses últimos dias. Tudo bem? Essa é a parte mais importante que devemos fazer. Devemos orar a Deus para Deus abrir os seus olhos. As nossas forças estão mostrando como estamos andando. A tua vida é o reflexo da manifestação se Deus está com você. Você não precisa falar como você está. É a tua ação, a tua maneira de viver, a tua palavra que mostra como estamos. Olha aqui. A mensagem é expectativa. É o que é amor. E o que é amor? A única coisa que acho que é dos maiores obstáculos entre nós é que você está tentando colocar as grandes coisas de Deus ainda por vir. Essa é a maior ilusão da igreja. Pensa assim, vai demorar o arrebatamento. Ainda tem que acontecer tal coisa. Irmãos, eu vou dizer o que vai acontecer um pouquinho para você entender o que está acontecendo. Tem 7 visões do irmão Branham, mas tem que acontecer essas visões. Eu quero dizer uma coisa, uma visão que vai acontecer a destruição dos Estados Unidos, você pense, então deixe acontecer aquele primeiro para ver se você vai estar no rapto. Você nunca estará no rapto. Cuide com isso. Porque quando você vê os Estados Unidos sendo destruído, se você estiver aqui, você pode dizer assim, perdi o rapto. Você está entendendo o que está acontecendo? Você não está vivendo a palavra não faz parte da sua vida, você não está se alimentando da palavra, então você não consegue ver, você apenas está vendo ilusões. E o tempo está à porta. Agora observe bem o que está acontecendo aqui. Quando você está certo, o meio disso agora, está certo agora, você diz, espere até que, esse poderia ser o milênio, em que não precisamos de cura ou coisa. Essa é a própria era a ser
era a ser imitida. O que o irmão Branham está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, se o milênio está aqui, você realmente não precisa de cura. Se o milênio está aqui, você não precisa de libertação. Se o milênio está aqui, você não precisa mudar a sua mente. Porque a mente que você tem, ou a mente que eu tenho, ela não entra. Ela tem que ter a mente de Cristo. Então, tem alguma coisa se o milênio está aqui. E você sabe, olhando claramente, que o milênio não está aqui. A nossa era é a era do Espírito Santo. Você tem que ter fé para manifestar esse Espírito Santo dentro da igreja. Daí você diz, quem vai fazer isso? Vocês. Olha aqui. Essa é a próxima era a ser emitida. Agora estamos na era do Espírito Santo. Agora vocês são filhos de Deus. Agora estamos sentados junto a lugares celestiais. Não estaremos, estamos sentados em lugares celestiais. Esta tarde, bem aqui, agora, filhos e filhas de Deus sentados juntos em lugares celestiais com Cristo Jesus. Aqui estamos. Veja, todas as coisas são possíveis então. Quando você entra em lugares celestiais, eu entro em lugares celestiais, então todas as coisas são possíveis. Ele não está dizendo mais ou menos. Prove a Deus. Tome a palavra como ela é e veja se não é possível. O problema é que nós limitamos a Deus. Eu podia dizer assim, ó, ainda estamos ebridados com costumes e tradições. Olhe bem aqui, mensagem também do irmão Branham. Senhor, mais uma vez, muitas pessoas hoje são pegas em ilusões mentais. Você pensa que eu estava falando da minha própria palavra? Isso o irmão Branham sempre bateu. Ilusões. Você achar que é um cristão. Você achar que nasceu de novo. Irmãos, quero bater nessa tecla para você entender. Nascer de novo, você contempla o reino. E se você contempla o reino, você trabalha para o reino. Você não é o que você foi aqui, os benefícios que você recebeu nessa terra, não. Você é um filho de Deus que veio manifestar o reino de Deus para outros. Você está no negócio maior do mundo, ou maior de todas as coisas, é trazer almas eleitas ao reino de Deus. Não estou dizendo trazer almas para dentro dessa igreja, não. Eu estou trazendo trazer almas para o reino de Deus. Se eu fosse falar que é para trazer para dentro disso aqui, eu seria a pessoa mais mesquinha dessa era. Você está entendendo? Você está num negócio tremendo. Porque cada alma que você leva a palavra, e a palavra tem que ser eficiente, não é a sua palavra, é a palavra de Deus, não é a sua fé, é a fé de Cristo em você, é outra coisa muito diferente. Irmão Arantes, eu tenho muita fé. Passa o ano, passa o outro, daí você prova se ele tem fé. Eu não quero ter a minha fé, eu quero ter a fé de Cristo em mim, porque a minha fé, ela é um intelecto humano, cheio de pensamentos, cheio de contradições na minha cabeça, pensando tantas e tantas coisas. Mas quando eu tenho a fé de Cristo, eu elevo a um nível muito mais além. Eu creio nas promessas. Então isso vai colocar numa posição muito maior. E ele vai levando assim, ele diz assim, muitas pessoas hoje são pegas em ilusões mentais. Nunca pensam em pesquisar a Escritura. Maior problema que temos. Irmãos, talvez eu não vou dizer que dentro da mensagem existem analfabetos da mensagem, não. Mas existe analfabeto da Bíblia. Você lê mais mensagem do que Bíblia. Daí você diz, irmão, não faz isso aí. Não. Você tem que ler a mensagem e também ler a Bíblia. Se você for fazer uma pergunta para você, o irmão Branham lia o quê? Ele lia a Bíblia. Ele lia os mártires. Ele lia um monte de livros que talvez você dissesse, não, esse livro eu não vou ler.
Ele pegou uma carteira de cigarro, o filtro do homem que pensa, e usou uma pregação. Você começou a captar onde que eu quero chegar? Existem homens de Deus que estão pregando e não conhecem a Bíblia. Não conhecem o quê? O que está escrito. E isso é um perigo. A gente aponta para a mensagem e não sabe onde está. Na Bíblia. Você aponta, a referência sempre foi assim, você aponta para a Bíblia e mostra na mensagem. E isso nos leva a uma posição para pensarmos, porque ele diz assim, ó, nunca penso em pesquisar as escrituras, ver, estão certas ou não. Outros tentam dizer, não faz diferença. Então, eles não pesquisam, não vê o que está escrito e ainda dizem assim, isso não faz diferença. É verdade isso? Vamos ver se é verdade. Não faz diferença, mas em Paulo, em Atos 19, achou que isso faz diferença. E ele diz, se o anjo do céu pregar outra coisa, seja o quê? Átema. Você pega a Bíblia para fazer a proteção da verdade. Você pega a mensagem e pode usar sobre e em cima disso, porque o irmão Brana também fala a mesma coisa. Não lemos, não sabemos, irmãos. Não meditamos, não conhecemos. Não podemos ficar com a letra. A letra mata. Temos que estar com o Espírito. Olha aqui. A verdade sempre é a realidade. A ilusão acredita nisso, mas a coloca no futuro. Como se uma miragem estivesse sempre presente no futuro. Vamos entender isso, irmão. Você escuta a palavra, você lê a palavra, você faz isso, você coloca, mas você desloca a palavra e coloca ela para o futuro. Isso é uma ilusão. É como você está dirigindo um dia numa BR, num sol muito quente, daí você olha lá no final daquela reta, você olha aquele monte de água em cima da BR. Você está tendo uma ilusão de ótica, porque você está vendo uma miragem que não é verdade. Ou você anda num deserto muito seco e você olha assim, você já está sedento, você quer água. Você olha lá longe e parece que existe água. E daí você chega lá, não existe água. Isso é uma miragem. Da mesma forma é quando você aplica a palavra. Se essa palavra não for presente e você joga para o futuro, você está andando dentro de uma miragem. Você captou? Toda a palavra de Deus é para presente. Toda a palavra é para você agora. Toda a palavra de transformação, mudança, cura é para você. Toda a palavra de libertação é para você. Daí coloco para frente. Coloco para frente. O apóstolo Pedro disse em 2 Pedro 11:12: portanto, eu não serei negligente em colocar você sempre em lembrança dessas coisas, apesar de conhecer e ser estabelecido na verdade presente. O que está acontecendo é que nós estamos esquecendo que existe um Deus presente. Vou mostrar o que é um Deus presente na sua vida. Você tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, todo o teu negócio, toda a tua vida, tudo que você fala, tudo que você age, Deus está contigo. Agora imagina como você deve falar, como você deve agir. Aí que está um ponto. Daí a gente consegue começar a entender, pelo fruto os conhecerei. Irmãos, liberte-se do seu mundo. Entre no reino de Deus. Liberte do seu mundo. Esse mundo que você tem, ou se eu também tenho esse mundo, eu sou mesquinho. Liberte desse mundo e entre no reino de Deus. Vamos mais um pouquinho para frente. Essa é a chave para entender a mensagem de Deus para esta era. Vemos
Deus manifestando sua palavra por meio do seu profeta. E em seguida ela nos traz um entendimento da presença. Então, Deus usa o profeta para mostrar que existe a palavra de Deus e ela está presente, porque a palavra de Deus é Deus, tornando-se real, vivendo novamente entre as pessoas. Você vê em quem? Vê na manifestação de um homem de Deus, um profeta. Você vê a manifestação dele através de cura, libertação, tudo isso você está vendo. Mas isso é para você compreender que Deus está presente. Deus está fazendo através desse homem para mostrar para você, Deus está aqui. E Ele vai colocar isso mais para frente, tornando-se real, vivendo novamente entre as pessoas. Então, quando o reflexo do ômega se move do profeta para o povo, a coluna de fogo agora, ela vem para se repartir para o povo. Ela não fica só na cabeça do irmão Brana, ela se reparte para o povo. Olha aqui. O ômega se move do profeta para o povo, e eles começam a refletir Cristo com eles, refletir a Cristo, porque é a mesma vida. Então a mesma vida que está ali manifestando aquilo, agora está se repartindo no povo, e essa mesma vida que é Cristo está em você, e reflete a mesma coisa. Olha aqui, observe como o irmão Brana disse, porque se ele apenas virar na hora passada, então não há esperança para a igreja. Você começa a entender o que o irmão Brana está colocando. Se virar só para trás, se você não vê essa manifestação, se você não vê essas coisas acontecendo, se você não começa a ver que a tua vida está mudando e o poder da palavra está se transformando em outra pessoa melhor, você deve parar. Há algo errado. Todo dia que abre esse sol, todo dia você tem que ser uma pessoa melhor. Você não pode dizer assim, não, eu estou bom, acho que esse aí é o melhor. Não, todo dia você acorda e você possa dizer assim, Senhor, que eu possa ser uma pessoa melhor. Melhor para minha esposa, melhor para os meus filhos, melhor para o meu lar, melhor para os meus amigos, melhor para os meus irmãos da igreja, melhor. Mas será que temos isso em nossa mente? Nem passa por alto tem vez, né? Olha aqui. Porque se ele apenas viram na hora passada, então há esperança, não há esperança para a igreja. A igreja deve vê-lo no tempo presente. No tempo presente. Quem é responsável de tirar Deus da história, meu irmão? É o pastor? Somos todos nós. O pastor tem que fazer isso? Não, somos todos nós. Se nós estamos nessa condição, somos todos nós. Você começa a entender? Eu vou dizer para você entender. Se você vem com expectativa na igreja, se você quer buscar Deus, Deus está responsável pela tua fé. Deus vai colocar aqui alguém para falar para você. Deus vai colocar um poder para manifestar as bênçãos para você. Agora, quando você já vem, não sei se vou ter bênção, não sei se vai dar bênção, eu já vou só por ali porque eu estou indo lá, porque eu acho que eu sou um cristão, e vou fazer assim porque eu já estou acostumado, meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim. Você está com um problema. Você tem que vir com uma expectativa de casa que você vai ser grandemente abençoado. Daí Deus pode trabalhar com toda a congregação. E isso nos coloca em uma posição. Saia da ilusão. Saia de estar iludido. A partir disso, a mensagem é: onde eu acho que o pentecostal falharam. Olhe bem essa mensagem. Então, se você pudesse obter uma boa fé fundamental. O que é uma fé fundamental? Uma fé fundamental, ela está baseada na Escritura. Quando você escutar, falar assim, aquele irmão tem uma fé fundamental, é porque aquele irmão tem convicção dentro da Escritura. Ele não está blá, 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 ou ele está contando uma historinha da carochinha, porque eu me arrepiei lá, e Deus falou assim para mim, e não sei o que. Não é essa invenção. Ele tem convicção fundamentado na
Escritura. Irmãos, acontece alguma coisa com você, você tem que ter fundamento dentro da Escritura. Olha aqui. Onde eu acho que os pentecostais falharam. Então, se você pudesse obter uma boa fé fundamental entre o povo pentecostal, ou doutrina fundamental com o povo pentecostal, ou vice-versa, eu gostaria de ver qual seria a reunião, quando as pessoas recebessem que você é. Você começou a entender? Você conhece a palavra, você sabe quem você é, você não será, você é. Você entende o que a Escritura está dizendo, você compreendeu a Escritura, então você não é um filho de Deus, você é um filho de Deus, você é presente. Irmã Arantes, eu vou mudar minha vida daqui, não. Eu vou ser um cristão daquela, não, você é um cristão. Essa história de você vai mudar a sua vida aí, isso é uma mentira que o diabo colocou aí dentro do seu coração. Comece agora, Deus é presente. Você começa a entender isso? É presente. Não, daqui a algum tempo vou resolver isso, resolver aquilo, daí eu volto. Você está sendo cirandado, enganado pelo o próprio espírito de Satanás. Você deu ouvido a uma ilusão. Escute bem o que eu vou dizer aqui. Perceba que você será. Não, você é. No presente, agora filhos e filhas de Deus. Você está empurrando para o milênio, em algum lugar, todas as bênçãos do milênio? Ora, é agora. Não precisamos de cura no milênio, agora é quando temos. Não seremos filhos de Deus, mas agora vocês são filhos de Deus, herdeiros conjunto com Jesus, e tudo pelo que Jesus morreu no Calvário é sua posse. Amém? Irmão, Satanás não gosta disso, porque as pessoas apenas percebem e estivessem dispostas e aceitar Deus na sua palavra, você apenas daria. Bem, é ilimitado. Eu já falei isso, mas vou falar de novo só para reforçar você. Não é a sua fé. Você diz assim, eu não tenho nem fé para curar uma dor de barriga. Não é a sua fé. Você está confuso nos pensamentos. Você começa a entender? Não é eu que curo. Quem cura é Deus. Eu apenas creio na promessa. Não é Deus que salva. Eu só tomo a palavra desse Deus Todo-Poderoso e reconheço a salvação. Toda a outra parte vem dele para você. Agora, se você acha que você... meu Deus, e agora? Eu preciso dessa fé para curar. Não, você apenas aceitou o que está escrito. Você captou? Apenas aceitou o que está escrito. Estamos finalizando, irmãos. Eu só quero colocar isso aqui só para firmar o pensamento. Olha aqui, está em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado no trabalho, e como um de que os homens escondiam o rosto e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Você sabe de quem estamos falando? Talvez você, só para dar um exemplo para você, passa uma pessoa que trabalha num caminhão daquele de lixo, de recolher, você nem dá bola. É o mesmo princípio com Cristo. Você não dá nem valor àquela pessoa.
olha aquele uniforme e diz assim: isso aí é um lixeiro. Muitas vezes você deve pensar: o que está de trás daquele macacão? Muitas vezes aquela pessoa é um filho de Deus trabalhando lá. Só que a questão da época que estamos vivendo, a gente muito olha assim: ah, doutor, doutor, não, tem um lugar melhor aqui para você. E Tiago já falava sobre isso. Você vê uma pessoa simples lá, você não dá nenhum valor para aquela pessoa simples. E ele diz assim: você está totalmente com uma fé de ilusão. O mesmo respeito que você dá para um médico, você deve dar respeito para uma pessoa que é um trabalhador na condição mais pior que ele teve. A mesma condição que ele vai dizer: você vai botar esse médico sentado aqui na frente, você vai botar aquela pessoa que trabalha num lugar muito simples aqui na frente. Você não tem nenhuma dificuldade com isso, porque Deus vê desse jeito. E somos diariamente testados em nossas vidas. Por isso que eu vou dizer para você: tome cuidado com seus pensamentos ainda, porque as suas ações e a tua atitude um dia estará rodando naquele dia lá. Se você realmente é misericordioso, lá um dia você terá misericórdia. Se você realmente tratou as pessoas com amor, com paixão, com dedicação, lá um dia isso será mostrado a você. Muitas vezes você dizer cristão e não age, isso vai ser só condenação para ti lá na frente. Cuide com isso, irmão. Sabe por quê? Uma santidade falsa, uma santidade de ilusão, não te leva ao reino de Deus. Tome uma santidade que veio do reino de Deus, que muda totalmente as suas vidas. E ele vai continuar aqui só para nós finalizar. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarado. Pisadura de quem? De Jesus Cristo. Então não é você que cura, é ele. O sacrifício foi ele. Você reconhece o sacrifício e você hoje estará curado. Você tem alguma necessidade? Você está curado. Reconheça o sacrifício de Cristo. Não duvide disso. Todos nós andamos desgarrados. Olhe bem o que está escrito aqui. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Você está vendo? Pelos seus pensamentos, pelos seus mundos, pelas suas ações. Você está desgarrado. Volte para o aprisco. Ele está dizendo assim: mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do povo que foi ele atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e com o rico na sua morte. Irmãos, eu fico pensando isso aqui, é Isaías falando, o profeta Isaías firmando esse pensamento. 750 anos atrás, ele já estava dizendo como Cristo ia fazer, e como Cristo ia morrer. A sepultura seria de um rico, e eles colocaram ele numa sepultura de um rico. Ele estava colocando como Cristo veio, e como Cristo fez tudo isso. E você não crê na palavra de Deus? Olha aqui. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Você captou aqui? Você é aprovado? Você quer sofrer realmente pelo Evangelho?
Você vai ver o benefício que isso vai gerar, porque Cristo morreu por você e Ele recebeu uma família enorme, Ele recebeu bênçãos enormes, o prazer do Senhor, a prosperidade da sua mão, o trabalho da sua alma, Ele verá, Ele ficará satisfeito, irmão. Quando você trabalha para o reino de Deus, você vai ficar satisfeito, porque Deus mostrará isso a você, como o seu conhecimento. O meu servo, aqui Deus usa essa expressão de servo. Sabe por que Ele usa essa expressão de servo? Eu vou dizer para você entender. Existe na Bíblia uma coisa muito clara. Você honre o teu pai e a tua mãe, e terás bênçãos, e também terá o quê? Tempo longo nessa terra. Não é isso? Isso é uma promessa de Deus em relação àqueles que honram os seus pais. Agora, imagine isso. Deus, o pai. Você, o filho. Honre o teu pai. Honre ao Deus Todo-Poderoso. E ele vai dizendo assim, ó: meu servo, além de você ser filho, você se manifesta como um servo, mas você também é filho. Meu servo justo justificará a muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si, pelo que darei a parte de muitos, e como o poderoso reparti ele o despojo, porquanto derramou a sua alma à morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos as transgressores intercede. Esse é o outro ponto que eu queria só finalizar. Você está intercedendo? Você está intercedendo mesmo? Um dia você conheceu a palavra de Deus, e eu tenho certeza que um dia alguém mostrou essa palavra e queria realmente que você compreendesse essa palavra. Interceda, irmão. Há tanta necessidade nesse tempo que vivemos. Você pode tocar alguém, tocar o coração de alguém, e ele pode sentir o amor de Cristo. Com certeza. Você faz parte desse negócio e você tem que se dedicar. Porque não há outro negócio maior que esse. Quando você pode conhecer que você está no reino de Deus para servir. Como um servo, aquele que serve sempre será o quê? Maior naquele dia. Mas muitas vezes nós queremos ser servidos, né, irmão Galo?